Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Hoje para discutir 2 capítulos do Capital, o capítulo 7, a taxa de mais-valia, e o capítulo 8, a jornada de trabalho. Uhul! Meu nome é Diogo, eu estou aqui novamente com a Ana Paula. Olá a todos! E, bom, antes de entrarmos de cabeça nesses 2 capítulos muito legais, vamos para o Momento Lux Color. Meus amigos, nos dias 10, 17 e 24 de março do ano de 2020, eu, Ana Paula, estarei junto ao Centro de Pesquisa e Formação, CPF-SESC, oferecendo o curso de negacionismo ambiental, certo? Tema super atual. Muitíssimo atual. Todas as novas informações que a gente tiver sobre esse curso que nos ajuda a pagar boletos, certo? E continuar dando aula, que é isso que a gente gosta de fazer, você pode encontrar no site Salviati.com. Salviati com 2 T's. Exatamente. Então fique ligado no site salviati.com. Então confirma as datas do curso de novo? 10, 17 e 24 de março. Isso, no CPF Sesc, que fica ali na 9 de julho, no centro. Facinho de chegar de metrô, de ônibus, aqui em São Paulo, né? Exatamente. Esclarecer. Então, logo mais as vagas estarão abertas, a gente faz mais um episódio até lá, avisa, mas... Tenho fé. Quem tiver interesse já fica atrás do Sesc nisso daí. Exato. Fecha o momento Lux Color. Exatamente, muito bem. Vamos para o Gol de Placa. Gol de placa! Gol! O canal Marx tem mais um canal de contato agora. É isso, Ana Paula? Exato. Enquanto não cobrarem canais de contato, não for pago, a gente faz, entendeu? Você pode enviar sua carta para Caixa Postal... @canal Marx lá no Telegram. Você pode mandar sua mensagem de dor e sofrimento para canal Marx lá no Telegram. Sim, o Telegram agora você digita lá, ao invés de números, você põe @canal Marx e vai estar direto em contato conosco. Certo? E você, ouvinte, que estiver sentindo uma dor profunda durante a leitura ou ouvindo nosso podcast, você entra no Telegram e nos manda sua mensagem. Você pode entrar, quem sabe, no próximo episódio com a sua pergunta. Olha só, e ter seu nome anunciado aqui para toda a rede mundial de computadores. Só vou lembrar que a gente está ainda também no Twitter, no @canal Marx também, no YouTube, lá na página da... Caderno Sem Pauta, Diogo do Céu. Não, é que não é página no YouTube, como que fala? É no canal. Canal da Ana Paula no Caderno Sem Pauta, no Instagram, canal Marx, enfim. Entre em contato com a gente fica muito feliz de receber mensagens e entrar numas tretas de vez em quando também. Eu tenho um beijinho para mandar para Cristiano Barba, certo? O âncora de Teologia do Boteco, que aceitou fazer um episódio comigo, certo? Depois de eu pedir muito. Certo, o episódio que ficou demais, super elogiado. Confiram lá no Teologia de Boteco. Acho que é o último ou penúltimo episódio, lá com a Ana. Fala sobre teoria do valor, dá um resumão do Capital e traz pra parte da subjetividade, uma parada da psicologia. Psicótica, era isso que você ia falar, Diogo. Da eu quero mandar um beijo. Nós também mandamos beijos para ouvintes especiais. O beijo especial do nosso episódio vai para a infeliz autora de sincericídios, @letsbebears. Musa do inverno, sincera, mais grossa do que gostaria, diretamente de Salvador, Brasil. O nosso beijo vai para você, querido ouvinte. Olha aqui, gente, nós somos quase 600 pessoas no Twitter. Eu não sei o que isso significa, mas é muito mais gente do que só nós dois, não é mesmo, Diogo? É verdade, a gente não se sente sozinho assim. Sem solidão, né? Sem solidão. E sem mais delongas também. Exatamente. Muito bem, gente, muito bem. Então, assim, nós fizemos vários... Qual é o nome disso aqui que eu escrevo? Roteiros. Vários roteiros e chegamos ao final com um roteiro de pelo menos uma folha incrivelmente escrita com frente e verso, certo? Então vamos lá. Diogo,
Você inicia os trabalhos aí. Vamos lá. Bom, o capítulo 7 começa falando sobre taxa de mais-valia. Acho que uma coisa já importante logo de cara é saber que se ele está falando de taxa, ele vai estar falando de uma proporção, de uma razão entre números, né? Uma coisa sobre a outra, afinal isso é que é taxa. Certo. O que ele vai chamar de taxa de mais-valia é o grau de exploração da força de trabalho, que ele mede como a mais-valia sobre o capital variável. Então, o que ele vai ficar fazendo aqui na primeira parte desse capítulo é destrinchar o valor da mercadoria. Como ele faz isso? Que mercadoria? O valor final de qualquer mercadoria. Tá. Que ele vai separar. Mas quem produz qualquer mercadoria? O trabalhador. Então, é dessa mercadoria principal que ele está falando nesse capítulo, certo? Certo. Muito bem. Porque ele já é uma ponte para a gente entrar na jornada de trabalho. Exatamente. Depois, né? Por isso que ele vai criar vai dividir em partes isso daí para a gente poder entender melhor a jornada de trabalho. Então a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar como é composto o preço da mercadoria. Ela tem uma parte que é o capital constante. Preço ou valor? O valor. Valor. Uma parte que é o capital constante, mais uma parte que é o capital variável, mais uma parte que é a mais-valia. Tudo isso forma o valor final da mercadoria. Como o capital constante é só transferido de um lado para o outro da equação, né? Como a gente já tinha comentado no episódio anterior, o trabalho do trabalhador faz com que se agrega, consegue transformar o valor do ferro no valor de uma máquina de ferro. Então ele pega, mas lingote de ferro. Ele ele não é perdido, ele só é transferido de um lado para o outro. Então o que o Marx sugere é que a gente zere essa parte do capital constante, porque ele só é transferido de um lado para o outro. Okay. Então, o que ele está chamando da taxa de mais-valia, que é a exploração do trabalhador, seria somente a mais-valia dividida pelo valor do capital variável, que é o que é pago para o trabalhador. Tá. Então, é um capítulo que ele faz um monte de contas, assim, acho que é um dos primeiros capítulos que tem bastante número com divisão, expressão algébrica completa, assim, né? Que ele vai mostrando, dando vários exemplos de um tipo de produto, aí você põe tanto de matéria-prima, aí você paga tanto para o trabalhador, aí você põe mais tanto de mais-valia e chega no valor final do produto. E aqui na página 177 da nossa edição, que é onde está a nota 30, o Marx dá uma ideia para a gente da importância dele estar fazendo esses cálculos, né? Por que ele acha que é relevante fazer esse destrinchamento aí? Porque, na verdade, o que ele está tentando fazer aqui é combater uma ideia comum e argumentos usados para os capitalistas para conseguir explorar mais a força de trabalho deles. Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer aqui que não se pode confundir a taxa de mais-valia com taxa de lucro. E eu faria uma ressalva aqui, eu não sei se é uma questão de época ou alguma coisa assim, mas o que ele está chamando de taxa de lucro aqui, pelo que eu entendi, é o que hoje se chama de ROIC, que é o retorno do capital investido. Return over Invested Capital. Que é basicamente o que você tem de lucro sobre o que você investiu. Sim, mas esse é o líquido, né? Não é o bruto. Esse é o lucro líquido, né? É o lucro sem já retirado todos os gastos. O lucro final. Isso, mas aqui normalmente quando a gente fala de margem de lucro líquido ou bruto, a gente está falando da proporção do lucro para a receita, não do capital investido. Então, é que o capital investido é uma parte do lucro. O capital reinvestido na produção é parte do lucro. Então, assim, a gente vai ter mais trabalho, que é o meu trabalho, que não é pago, certo? A gente vai ver isso com cuidado. Então, ainda dentro das dimensões do trabalhador, eu tenho a jornada de trabalho, que eu pago a mim mesmo, meu salário, e a que eu dou de barato, literalmente, para o empregador. Então, o mais trabalho é esse trabalho que eu não recebo, é o meu trabalho não pago. Do seu lado, o que eu produzo de mais trabalho vai ser a sua mais-valia. Quando o meu produto sair para o mercado e fizer aquela cambalhota, a mais-valia vai virar lucro. Sim. O lucro, então, ele já é a redução de todos os gastos operacionais, que, como você disse, então, o lucro já é o gasto eliminando o capital constante,
o variável, a logística, o transporte, enfim, o lucro já é o resultado final. Tudo bem? Faz sentido o que eu falei? Então ele está fazendo uma diferenciação entre taxa de lucro e taxa de mais-valia, é isso? Aqui. Isso. Tá. Isso. Não, é isso. A minha única ressalva é que... É isso. A única ressalva é que hoje em dia, pelo que eu entendi, isso daqui é exatamente a conta que se faz para fazer o retorno do capital investido. Não, acho que não se chama mais de taxa de lucro. Não sei se é uma questão da tradução, enfim. É que dentro do lucro, que já é todo o valor retornado com toda a eliminação dos gastos anteriores, você vai ter dentro deste lucro uma parte que você retorna. Então, não é todo o lucro que o capitalista necessariamente ou não vai retornar à produção, né? Então, existe uma parte do lucro que é dinheiro para bebidas, certo? E outra parte do lucro que ele reinveste na expansão da produção. Então, são também... Né, dentro do que a gente está falando aqui, são duas questões. Dentro do lucro ainda se divide de novo uma parte do lucro, que é o que vai ficar para o capitalista dividir entre os acionistas, Mas acho que é uma outra etapa já, né? Que ele está considerando o lucro total, né? Sim. Do que vai dar da produção dele. Sim, tudo bem. Bom, o exemplo que ele vai dar é o seguinte. Ele imagina uma produção em que o capitalista vai entrar com o que ele chama de capital adiantado. Um capital adiantado de 410 libras. Portanto, o que ele vai usar tanto para comprar os bens de produção quanto para pagar a força de trabalho dele. Perdão, que ele vai usar para comprar os bens de produção. Então, para comprar o terreno da fábrica, para montar as máquinas, tudo mais, de 410 libras. Aí ele pagaria mais 90 libras para a força de trabalho dele. Ou seja, o capital variável, capital constante, 410. Isso tudo é a fábula que tudo isso é o capital adiantado. Isso, no exemplo que ele vai dar aqui. Então, o capitalista vai dar 500 libras de capital adiantado. 410 em máquina e 90 em força de trabalho, em salários. E aí ele vai vender o produto dele final, ele vai acrescentar 90 libras de mais-valia sobre o produto final. Então, esse capitalista, que eles chamam aqui de Sr. Carey, poderia dizer, bom, eu investi 500 nesse negócio e eu só tive lucro de 90. A minha mais-valia foi 90. Então, eu só tive 18% de lucro, que é razoável. Ou pelo menos não parece ser algo extremamente abusivo obter 18% de lucro. Inclusive, o Marx até zoou aqui, ele fala uma taxa tão baixa que comoveria o Sr. Carey e outros pregadores da harmonia. Mas o que o Marx argumenta é que não se dá assim a Constituição. É que o cálculo da taxa de mais-valia, como eu falei no comecinho do episódio, não é calculado sobre o capital adiantado inteiro. Porque afinal, essas 410 libras de capital constante que o capitalista colocou lá em terreno, em máquinas e tudo mais, isso vai ser transferido para o produto final. Ele não perde isso, né? Ele paga na medida que as máquinas depreciam, como a gente falou no episódio anterior, né? Conforme as máquinas vão depreciando, elas vão transferindo o valor para o produto final. Então o que o Marx vai dizer é que, na verdade, para você calcular a taxa de mais-valia, você não tem que calcular sobre o capital adiantado total. Não é 90 sobre 500. É 90 só sobre a força de trabalho. É só sobre os 90 da força de trabalho. Portanto, nesse caso, a taxa de mais-valia é 90 sobre 90, ou seja, é 100%. Então, o grau de exploração do trabalhador não é 18%, é 100%. Porque o capital constante está sendo transferido. O capitalista não perde dinheiro que ele aplicou para montar a indústria, para comprar as máquinas e tudo mais. Né? Diogo, você está lendo um exemplo que o Marx vai criticar. Ele vai contrapor que não é bem nessa estrutura que se dá a formação do lucro do capitalista, né? Então, o Marx vai falar que além da conta não ser correspondente à realidade, você tem que levar em conta o quanto de mão de obra que está envolvida com o produto que é colocado para a produção, certo? É basicamente isso. Então,
ao invés da forma que o Sr. Carey faz a contabilidade, colocando todos os valores, inclusive o que ele vai pagar de salário, e ele está colocando adiantado um valor que ele recebe depois para pagar os próprios salários, o Marcos está fazendo não. Você está pegando um valor que, inclusive, como eu vou demonstrar aqui, esses 90 vão vir fruto do próprio trabalho do trabalhador. Exato. Né? Então, ele começa a decompor uma coisa que, apresentada matematicamente, parece uma fórmula inequívoca, não é isso? Então, assim, primeiro pelo que ele diz aqui, justamente era o argumento usado pelos capitalistas para poder aumentar o grau de exploração. Porque eles diziam, nossa taxa de lucro está muito baixa. A gente ganha só, como que podem acusar a gente de explorar o trabalhador, né? Em como a gente vai ver no próximo capítulo, em jornadas de trabalho de 12, 16, 18 horas. Né? Como podem acusar a gente disso se a gente só ganha 18%? Que a construção do argumento se dá através de uma massa geral de valor que soma o valor final dos salários como se o valor final dos salários não tivesse sido criado pelo próprio trabalho do trabalhador. Né? Então, o Marx está decompondo esse valor que o Sr. Carey coloca como adiantado desde o começo. Primeiro que não está adiantado desde o começo. Essa parte do salário não é você que adianta. Na verdade, ela vem a posteriori. E depois, pelo que eu entendi que você está falando, dessa massa toda de capital, você não deve colocar o capital constante, que é o dinheiro adiantado de fato que o Carey está colocando, né? Você deve colocar ali o quanto de lucro e o quanto de salários você está pagando. É basicamente isso que você está falando? Tá. É uma relação lucro e salário. É uma relação lucro-salário. Tá. Esse é o argumento central do Marx aqui, porque justamente o que não é lucro e salário, ou seja, o que seriam as despesas, né, não os custos, tudo que não está envolvido na produção, né, a compra de maquinário, terreno, depreciação, etc., é transferido diretamente para a mercadoria final. Tá. É o mesmo que entra, sai do outro lado. Então, isso não tem que entrar Não é prejuízo e não é gasto. Exato. Tá, entendi. Bom, a outra coisa importante que o Marx fala, então, estabelecido isso, né, que há uma parte do valor da mercadoria que é gerado pelo capital variável, que é da força de trabalho, o Marx vai começar já aqui, já preparando para entrar no próximo capítulo, a dividir o tempo do trabalho em dois também. Tá. Como a gente já adiantou até vários capítulos atrás, o trabalhador trabalha uma parte do tempo dele para se pagar e trabalha a outra parte do tempo dele para gerar lucro para o capitalista. Bom, o Marx vai dividir isso aqui entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Sim. Que seriam equivalentes ao capital variável e à mais-valia. Sim. Então, como eu falei lá no comecinho, o valor final da mercadoria vai ser capital constante mais capital variável mais mais-valia. Então, o capital constante só se transfere de um lado para o outro da equação. O capital variável e a mais-valia são representados em tempo como o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. Se o ouvinte entender que para todos os efeitos a gente vai falar, ao invés de mais-valia, mais trabalho aqui, é porque a gente está falando de algo que ainda está na esfera da ocupação do trabalhador. A mais-valia é esse trabalho que não é meu, que é meu, só que não é remunerado, que eu transferi para o Diogo, que é o capitalista, certo? Então, o meu mais trabalho não remunerado, na mãozinha dele, ele olha através da perspectiva, nossa, isso aqui é a minha mais-valia. Eu olho a mais-valia que está na mão dele e eu falo, isso é meu mais trabalho, tudo bem? Então, na mão dele, o meu mais trabalho é mais-valia, certo? Na minha mão, a mais-valia dele é mais trabalho, certo? Então, como o Marx está fazendo um gancho aqui, como o Diogo está costurando, de um capítulo que está falando de taxa de mais-valia para a jornada de trabalho, então a gente vai começar a falar de que essa jornada de trabalho é nada mais do que a soma do trabalho necessário, como o Diogo está colocando, e o mais trabalho. O que é o mais trabalho? É o meu trabalho não pago, que na mão do Diogo é mais-valia, certo? Então, como a gente vai falar da formação,
do que se trata esse trabalho que o Marx está quebrando em dois, né, em dois tempos, o trabalho necessário para a minha própria reprodução e o trabalho que não me é pago, ou seja, mais trabalho, vamos entender do que é composto essa jornada de trabalho. Faz sentido o que eu falei? Uhum. Né? E justamente essa relação entre o mais trabalho e o trabalho necessário é o que o Marx vai chamar do grau de exploração do trabalhador. Né? Então, em termos de tempo, é o mais trabalho sobre o trabalho necessário. Em termos de valor, é a mais-valia sobre o capital variável. Né? Isso é mais ou menos simples assim, para a gente entender e até transpor para o dia a dia. Né? Às vezes, acho que todo mundo que já trabalhou numa empresa já pensou assim, que você, eu trabalhei aqui 8 horas, eu fiz um produto que o cara vendeu por 10 mil reais e ele me paga R$1.000 de salário. Uhum. Lógico, aí nesses 10 mil reais, uma parte vai ser capital constante. Vamos supor que você fez uma blusa de 10 mil reais e o cara te pagou um salário de R$1.000, né? Como as grandes grifes fazem com o pessoal lá do Bom Retiro. Uhum. Ela gastou que seja R$1.000 de linha e depreciação da máquina de costura e eletricidade e o caralho a 4. Então você tem R$1.000 do seu salário, mais os R$1.000 do capital constante. Sim. Que foi toda a matéria-prima, os bens de produção, e os custos de energia elétrica, tudo mais, deu 2 mil. O cara vendeu por 10 mil. A mais-valia foi 8 mil. Quanto que é o grau de exploração do trabalhador em relação a essa mercadoria? 8 mil, que é a mais-valia, sobre os 1.000 que ele pagou para você costurar. Ou seja, um grau de exploração de 8 para 1. Eu estou usando um exemplo exacerbado aqui, assim, para a gente entender, né? Mas eu tenho certeza que muita gente está conseguindo se relacionar, assim, pensar, nossa, realmente, né? Então isso fica bastante claro, assim, na nossa cabeça. Vamos pensar no trabalho de um pedreiro. E aí é claro que o capitalista sempre vai querer falar, não, mas eu tive que comprar a máquina de costura, mas eu tive que comprar a linha, né? Se você fosse sozinho, você não ia ter o dinheiro para comprar linha, comprar máquina de costura. Mas e aí a gente vai entrar também. Se eu não precisava ter comprado. Exato. Mas assim, eu acho que outro exemplo legal é o trabalho do pedreiro, né? Então sempre tem a dona Carmela que vai falar, mas eu comprei o tijolo, o terreno, o cimento, né? Eu gastei 20 mil reais e ainda paguei o trabalho do pedreiro que dormia tudo. Gerei emprego, o pedreiro vagabundo ficava lá dormindo na laje enquanto eu estava esperando que terminasse. Reclamando de tendinite, reclamando de hernia de disco. Você não vinha trabalhar no final de semana, vagabundo, né? Brasileiro, tudo vagabundo. Então, mas qual é o valor final do imóvel da dona Carmela, Diogo? Chuta o valor de uma casa no bairro. Fala um bairro aí. Dona Carmela comprou... Assim, que eu conheça do mercado imobiliário, eu conheço mais ou menos uma das grandes incorporadoras. Certo, grandes incorporadoras. A margem entre custo de produção e venda é de 50%, assim. Dona Carmela. Se ela gastou 100 mil para construir, a casa vale 150. Certo. Se ela gastou 100 mil. Isso assim, se for rápido, né? Porque a gente sabe que terreno também vai valorizando com o tempo, né? Aí é uma outra questão. Mas a dona Carmela, né? Ela comprou um terreno. Ela, na verdade, ela recebeu de herança dos pais da dona Carmela um terreno que fica entre o shopping Higienópolis e o prédio do Mackenzie. Ela tem essa herança, né? Então ela pegou esse terreno e chamou o seu Aristides para fazer uma casa. Nesse terreno bem particularmente muito, muito caro, por mais que ela gaste 100 mil na produção, entende? Porque isso que é variável. Sim, claro. Por mais que ela gaste 100 mil entre o que ela vai pagar de pedreiro e os tijolos, essa casa não vai custar 150 mil. Então, tudo depende de onde você for construir. Assim como depende de onde... Se a Zara, por exemplo, quiser colocar um vestido de 10 mil reais para vender no Bom Retiro, ela não vai conseguir vender. Mas se ela quiser colocar no Shopping Iguatemi, tem quem sabe. Então, do que a gente está falando aqui de trabalho incorporado e o quanto esse valor final vai encontrar na forma preço. A forma preço pode extrapolar em muito o valor final do produto. É isso que a gente está querendo dizer, né? O Diogo está falando aí das incorporadoras que vão encontrar um preço
que é de 150 mil, sendo que o valor gasto total foi de 100 mil. E eu estou comentando aqui que isso não é fixo, porque você pode fazer uma casa que se valorize muito, certo? Você pode produzir um vestido que você tenha um mercado que pague muito caro. Então, simplesmente, esse é o salto mortal da mercadoria, né? Então, ele deu o exemplo do 8-1, o pedreiro, o seu Aristides, que construiu a casa da dona Carmela na Higienópolis. Imagina, essa casa não vai custar menos de 800 mil, R$1 milhão, certo? Então, assim, e a casa tende à valorização, depende do bairro, se aparecer um metrô, por exemplo. Então, a gente já entra no esquema de produção da valorização de terrenos, né? Sim. Da E aí a gente pensa até, né, na questão da acumulação primitiva de capital, que algum dia a gente ainda vai discutir aqui, né? Lá, que é isso, é a pessoa que herdou o terreno. E como que o cara tinha as 500 libras aqui para começar a fábrica, né? Da onde veio essas 500 libras? Né? Ele era operário aqui também, né? Família toda de escravos, né? Ele tinha pai, avô e bisavô escravo, começou como operário e aí ele juntou essas 500 libras. Nós estávamos andando de carro e a gente estava, eu proferindo minhas mazelas sentimentais e o Diogo estava comentando que um conhecido dele trabalhou no escritório de advogados de uma pessoa que nós vamos chamar de... Incrível Hulk? Do Incrível Hulk, isso, Incrível Hulk. Aí eu lembrei, poxa, mas eu lembro uma vez que no programa do Incrível Hulk, ele fez um programa onde ele mostrava o passado idílico da sua família com uma lojinha no Brás que vendia produtos de material e instalação elétricas, né? Ele fez qual é o nome daquele programa, aquele quadro do Faustão? Sobre si mesmo, é como se o Faustão tivesse feito um arquivo especial arquivo sobre confidencial. O Incrível Hulk fez um arquivo confidencial sobre ele mesmo no programa dele mesmo. Foi assim, algo bem escatológico. E o Incrível Hulk queria mostrar que o passado da sua família era um passado de pessoas simples, né? Pessoas que vieram em navios, né? E conseguiram, com muito esforço do seu suor, ter uma lojinha no Brás que vendia materiais de construção e de eletricidade. Muita dor, né? Mas é interessante notar que depois o Diogo comentou que teve um amigo que trabalhou no escritório dos pais de Incrível Hulk, né? O escritório de direito. Sim, escritório de advocacia. Aí você fala, nossa, mas tem algum problema aqui nessa história, né? Tem uma lacuna existencial aqui, não é mesmo? Então, de onde surge esse capital, né? Para que eu possa, de uma geração para outra, sair de uma lojinha no Brás para ter um grande escritório de advogados. Qual é a lacuna que não está sendo explicada aqui? Né? Sim. O que aconteceu aqui? Qual é o espaço benevolente que não aconteceu na família do rapaz que pergunta se ele pode lavar o vidro do seu carro? Por que o pai dele não conseguiu juntar capital suficiente para que, ao invés de estar pedindo para lavar o farol, o vidro do seu carro, ele esteja trabalhando no escritório de advocacia dele? Qual é a lacuna? Porque isso, no fundo, nós estamos aqui nos matando, lendo esses livros aqui todos, para entender por que raios alguém consegue acumular capital e manter a geração dele dentro de um patrimônio que só enriquece, e tem gente que não consegue acumular capital e só se empobrece. No fundo, essa é a nossa pergunta o tempo todo aqui, não é? Eu penso cada vez mais em como que as pessoas começaram todas de lugares muito diferentes, né? O problema é que não chegou um dia e falaram, bom, vamos começar capitalismo agora. Então, peraí, ó. Todo mundo do zero, tá bom? Então, primeiro, todo mundo vamos pegar toda a propriedade de terra do mundo inteiro. Quanto que tem de população aqui? 6 bilhões. A gente está em 1.600. Estamos em 1.600 em Veneza, o surgimento dos primeiros bancos. 4 de março de 1.600. Aí, bom, a população geral da Terra, 6 milhões, tem 1 bilhão de metros quadrados na Terra, a gente vai dividir. A gente não pode dividir só 6. Vai dividir igualzinho entre todo mundo e aí começa a partir daí, né? Eu tenho uma proposta de conceito. Se a gente dividir só entre os ocidentais europeus. E se a gente dividir entre só ocidentais europeus da nobreza? Porque essas coisas aí tem que fazer com gente de confiança, né? Eu não sei o que esperar das pessoas. Plebeu, né? Da plebeu. Eu não sei o que esperar dessas pessoas que moram assim na China, né?
mas tem um amigo, um pai, um afilhado, um conhecido meu que veio lá do Nordeste e não tem nada. E aí ele abriu uma banquinha de camelô no Brás e aí ele se fez sozinho. Ele tem um canal de televisão chamado Sistema Brasileiro de Televisão. Ah, desgraça, né, velho? Então, assim, essas distorções, de onde surgiram, né? Porque o passado idílico é maravilhoso, ele não é contado, né? Então, de onde veio essas distorções todas que se mantêm, né? Bom, muito bem. Uma pequena divagação. Pequena. Reclamando da vida, né? Bom, mas você estava explicando da diferença da taxa de lucro para taxa de mais-valia e a gente vai entrar então no capítulo finalmente que vai falar da jornada de trabalho, que é trabalho necessário e trabalho não pago, certo? Isso. Muito isso, bem. Porque agora o Marx vai destrinchar bem, né? Ele já falou qual a importância da jornada de trabalho, que é uma parte da jornada de trabalho, o trabalhador trabalha para pagar o seu salário. E a outra parte da jornada de trabalho, ele trabalha para gerar mais-valia. E aí, lembrando, como a gente já falou, acho bem lá atrás, né? Quanto que é o salário, como que é determinado o salário do trabalhador, né? É basicamente o que ele precisa para continuar voltando no dia seguinte e gerando filhos para trabalharem depois que ele morrer. O valor de subsistência da força de trabalho, como o Marx vai falar aqui, ele não é algo... ele vai falar basicamente assim, a jornada de trabalho é, portanto, determinável, mas em si, para si, indeterminada. Que bonita a frase, não é mesmo, Marx? Quando ele fala isso, é que, bom, a gente tem como determinar a jornada de trabalho, mas ela em si mesmo, eu não sei qual é o valor da jornada de trabalho de uma pessoa que mora na Finlândia. E eu também não está determinado a prioristicamente qual é o valor da jornada de trabalho minha aqui no Brasil. Então, ao longo desse capítulo, o Marcos vai falar o quê? Isso se determina por questões físicas e sociais. Ponto. Muito bem. Então, a primeira linha deste capítulo, a jornada de trabalho, o Marcos vai falar assim: partimos do pressuposto de que a força de trabalho seja comprada e vendida pelo seu valor, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Lembrando que força de trabalho é mercadoria, né? Entrei numa treta num cara com o Twitter esses dias. Né? Jogo motoboy de treta, né? Eu adoro mas uma treta, isso não é mercadoria, é serviço. Eu falei, porra, velho. Você é gosta. tudo mercadoria, a gente é mercadoria também. O jogo agora entrou no vértice de que tudo é mercadoria. Mas vamos tentar entender o seguinte. Eu vou descrever um seguinte país que não existe, tá bom, Diogo? Um país que foi descoberto mais ou menos ali entre os séculos XV e XVI, certo? Por um país com uma população menor do que o bairro de Niterói, certo? Do que da cidade, cariocas, menor do que a cidade de Niterói, certo? Um país todo ocidental europeu descobriu uma proporção de terra gigantesca. E a partir... Eldorado. E a partir de mais ou menos 1550, quando eles se deram ao desplante de começar a ocupar essa região Atlântida, certo? Atlântida, eles já começaram a se utilizar de mão de obra escrava, assim que eles aportaram de fato aqui, seja indígena ou mais para frente, a de indivíduos escravizados. E esse trabalho, essa mão de obra, ou seja, todo o trabalho físico, de fato, feito nessa Atlântida, ela foi assim, feita até mais ou menos, eu vou dar uma data aí, Chuta. 1888. Tá, aproximadamente. Aproximadamente de 1550 até 1888. Você, mas 1550... Põe aí, assim que eles começaram, ninguém nunca lavou uma louça, nenhum português nunca lavou uma louça nesse território, digamos assim, fantasiosamente. Todo o trabalho feito em Atlântida, da data que eles começaram de fato a extrair pau-brasil de Atlântida, até a época que eles estavam produzindo café, 1888, eles se utilizaram mão de obra escrava. De um dia para a noite, a última portuguesa do Reino de Atlântida assinou uma carta dizendo que os trabalhadores até então postos em condições de escravos, eles estavam livres
e detentores de direitos como todos os demais. Muito bem. Acho que bondade. Que bondade. Eles deram o quê? Terra pra eles? Não, deram direitos. Deram direitos. Deram direitos. Eles podiam comprar, com todo o dinheiro que eles tinham juntado enquanto eles eram escravos, eles podiam agora, sei lá, comprar uma casinha, preenche comprar a uma alma. fazenda. O direito plantar. preenche a alma. Não, mas como que eles iam viver? Ela, literalmente, depois desse momento de bondade súbita, ela saiu do mundo para entrar na história. Bom, nesta nação de Atlântida, que nós não estamos dando nenhum nome, porque ela simplesmente é apenas uma metáfora aqui para a finalidade do nosso podcast, eu pergunto-vos a você que está lavando a louça ou preenchendo um copo de água, como se dá a relação de exploração neste país? Este país que culturalmente, eu vou fazer uma provocação aqui sem nenhum fundamento, nenhum embasamento, os trabalhadores provavelmente terão salários sempre muitíssimo rebaixados, porque afinal de contas sempre trabalharam, nunca receberam nada, não precisam receber de muito. Não é agora, né? Isso aqui não é o reino da fantasia, né? Então, se você der qualquer coisa, se morar num barraco, se morar embaixo da ponte, isso não é problema meu, não é mesmo? Se eu der um dinheirinho ali, ele faz o trabalho dele, eu não quero saber como ele se mantém, não é mesmo? Até outro dia isso não era um problema para mim, agora criaram direitos, né? Criaram direitos e agora esses trabalhadores querem dinheiro, abusados, né? Querem muito mais dinheiro. Então, se a gente comparar a Atlântida ao reino encantado da floresta de Lórien, onde mora Bjork e os elfos, você pode ver que neste espaço metafórico, onde as pessoas que trabalharam aqui durante quase 4 séculos eram postas em condições de trabalho subhumanas, como escravizados, quando eles entrarem para o sistema capitalista, qual vai ser o patamar de custos que vai ser levado em conta para precificar o salário dessa mão de obra? Como diriam no mundo corporativo, é o orçamento base zero. Base zero. Base zero. Você começa no zero. Zero. E você tenta ficar no zero. Qualquer gasto é gasto demais. A ideia é que o seu orçamento seja zero. Zero. Cada real que você gasta é um pescotapa. Mas assim, digamos que agora esse trabalhador precisa comer. Ele vai precisar comer o quê, Diogo? O mais barato que tiver de comida. Mas não que você consiga comer. O que você supõe que ele coma. Sei lá, cria um prato nacional super barato, assim, arroz, feijão e batata. Tá, uma couvezinha, assim. E uma couve. Você sabe que tem uma folha de animais miúdos. Você sabe que tem uma folha que se eles comerem, tem muita proteína. Se eles simplesmente se alimentam... A ministra da Agricultura outro dia falou que não se passa fome nesse país porque tem pés de manga ao longo desse país inteiro, então as pessoas podem se beneficiar dos pés de manga. Ninguém passa fome no país, você não sabe disso? É mesmo? Por causa dos pés de manga. Sério mesmo? O brasileiro se alimenta de manga na necessidade. E manga é um patrimônio nacional. E manga dá em todo lugar. Em todo lugar do país. Paulista, ali, bicho, lotado de manga, no centro. No centro. Ali na Elvete, ali na Cracolândia, é um pé de manga atrás do outro. Não, no Crato tem um pé de manga. Incrível isso. Então, assim, culturalmente, o exercício aqui é o quê? Culturalmente, um país que foi construído na base de trabalho escravizado, quem for administrar o piso salarial, ou seja, o custo de reprodução desta força de trabalho que até séculos atrás era posta em condições de trabalho escravo, qual é o piso que esta sociedade vai atribuir para o salário desta massa de mão de obra agora trabalhadora assalariada? Certo? É o mesmo piso que um trabalhador na floresta de Lórien ou na Alemanha vai aceitar? Não. Por quê? Porque tem outra construção cultural e social lá. É o mesmo piso salarial que um trabalhador norte-americano vai aceitar? Também não. Mas já posso indicar que o salário do trabalhador norte-americano é menor do que o trabalho remunerado, o piso do trabalho remunerado de um trabalhador francês, certo? Então, nós temos questões culturais que vão rebaixar ou
pôr o sarrafo para cima do que seria esse mínimo para a autossubsistência do trabalhador. Certo. Então, se você está num país como a Atlântida, que a mão de obra tem o nível de piso salarial extremamente rebaixado, você vai ter um pagamento extremamente baixo, porque você está prevendo que aquela população trabalhadora, aquela classe trabalhadora, ou seja, a base, como é que eu posso dizer, Diogo? O resto do chão, certo? A base da pirâmide de trabalho, ela vai aceitar aquilo. Porque culturalmente, você tem estratos dentro da classe trabalhadora que você espera que simplesmente vivam como indivíduos das piores condições possíveis. Faz sentido o que eu estou falando? Uhum. Muito bem, vamos continuar. Onde você queria chegar com isso? É porque ele vai falar que... É que a gente vai entrar, ele vai falar das primeiras coisas que ele fala é da subsistência, né? Sim, ele basicamente aqui no capítulo da jornada de trabalho é o tempo todo tentar costurar como é que a gente chega no valor da jornada de trabalho, como é que se constitui uma jornada de trabalho. Sim, sim. Eu anotei aqui, eu não sei exatamente se são as palavras dele, mas ele vai falar que a força de trabalho é uma mercadoria e, portanto, o seu valor é igual ao trabalho necessário para a sua produção, ou seja, para a produção dos meios da sua subsistência, né? Então, resumindo tudo isso que você estava levantando até agora, o valor da força de trabalho é o quanto ela precisa para produzir os meios de produção para garantir a sua subsistência. Então, o Marcos vai falar assim, na página seguinte, onde tem a nota 35 aqui. Deixa eu arrumar o microfone, caralho. Dessa forma, você edita esses meus palavrões, hein, Diogo? Opa. Dessa forma, um cavalo pode trabalhar um dia após o outro, somente 8 horas. Durante parte do dia, a força precisa repousar, dormir. Durante outra parte, a pessoa tem outras necessidades físicas a satisfazer. Alimentar-se, limpar-se, vestir-se, e etc. Além desse limite puramente físico, o prolongamento da jornada de trabalho esbarra em limites morais. Muito legal isso daí. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades espirituais e sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura. A variação da jornada de trabalho se move, portanto, dentro de barreiras físicas e sociais. Não, o que isso quer dizer? Se você está numa sociedade que tem, sei lá, uma religião, que pela cultura da religião a pessoa tem que rezar 3 vezes por dia durante 1 hora por dia, e todo mundo tem essa religião e tem que rezar... Se você tiver uma jornada de trabalho que impede o cara de rezar essas 3 vezes por dia, 1 hora por dia, você acaba com ele, você pode não acabar fisicamente, mas você vai acabar moralmente com a pessoa, porque ela vai ser obrigada a renunciar uma parte da cultura dela para poder trabalhar, né? Então, agora, a religião é um aspecto da cultura. Se você tem uma cultura em que é comum as pessoas irem ao cinema 1 vez por semana, ou passar tempo com os filhos durante algumas horas por dia, uma loucura, assim, uma coisa completamente abstrata, sabe? Cuidar da família, conversar com outras pessoas, ir num restaurante, ir num bar, jantar junto, a família toda, sentada à mesa, assim, né? Criar esse convívio social. Se você tá numa sociedade assim, e você obriga a pessoa a trabalhar uma jornada de trabalho que a impeça de fazer esse tipo de coisa, não sei o que quer dizer. Você vai aquela bosta isso. Você triturar vai a acabar com a pessoa, pessoa vai ficar depressiva, né? Mas como a religião que eu lembrei que o Mark tá falando dos limites da jornada, né? O limite não é só físico, não é que tipo a pessoa pode trabalhar até ela ter cãibra nas mãos e desmaiar e ter... Mas é interessante, né? Você deu o exemplo Mas há um limite moral e cultural também, né? Da religião, né? Então, ao invés de você proibir um culto religioso, longe de mim dizer que o capitalismo um dia tentou fazer isso, mas você também pode adaptar-se, olha só que palavra fantástica, a esse culto religioso. Por exemplo, existem algumas religiões que entendem que o Criador descansou no sábado, o Criador descansou na sexta, ou o Criador descansou no domingo, e colocam que existirá um dia de descanso nesse dia. E a explicação, no fundo, de ser segunda, domingo, sexta, é porque é cultural daquela sociedade. Sim. Né? Mas
Em caso de necessidade, o capitalismo se vendo numa situação onde ele pode, digamos assim, lançar mão de costumes morais e questões de pautas culturais, ele pode inclusive dizer aos trabalhadores que esse negócio de não trabalhar domingo é coisa de quem tem condições de escolher trabalho e pode simplesmente abrir mão do descanso remunerado no domingo e fazer com que o empregador coloque o descanso no dia que quiser. Uhum. Então, quanto menor a condição de barganha do trabalhador, e isso normalmente se dá em momentos de baixa quantidade de trabalho, conhecido por crise, o capitalista, certo? A junção deles, a reunião do entendimento capitalista vai dizer que não necessariamente é o domingo, você pode descansar quando melhor aprouver o seu descanso. Sim, aliás, é algo que o Marx vai falar em algum momento desse capítulo aqui, como que os capitalistas se aproveitam da crise para dar aquela tungada gostosa no trabalhador, né? Sim. E é difícil, como a gente sabe, a partir do momento que você tomou a tungada, é difícil destungar depois, né? A tungada só vai em um sentido. Então, você dá a tungada na crise, você sai da crise e não vamos falar, bom, então agora que saiu da crise, vamos reduzir a jornada, então, vamos registrar todos os Uber. Então, agora que a gente saiu da crise, vamos registrar os entregadores de bicicleta do Rappi. Então, aqui ainda na página 188, onde eu tenho a nota 35, o Marx vai voltar e vai falar o seguinte: o capital tem um único impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante os meios de produção, a maior massa possível de mais trabalho. O capital é trabalho morto que apenas se reanima à maneira dos vampiros. Primeira ocorrência de vampiros nesse capítulo. Exatamente. Terão várias. Chupando o trabalho vivo e que vive tanto mais quanto mais trabalho vivo chupa. Então veja, mas o capital ele não pode limitar o impulso dele de valorizar o capital? Não, seria outra forma social. O objetivo do capital é continuar a sua valorização e ele faz isso absorvendo o trabalho dos trabalhadores. Dentro dessa proposta de leitura, o capital tem o objetivo de se valorizar-se ad infinitum, ao infinito, e não será fazendo com que ele entenda que o objetivo dele é perverso, que ele vai deixar de abrir, ele vai abrir mão do objetivo dele de continuar a sua valorização em cima de valorização, certo? Muito bem. Uhum. Aí aqui ainda na 189 ele vai fazer o paralelo entre força de trabalho e mercadoria, né? E tem esse parágrafo bonito que é o que você vai ler? É o que eu vou ler. Vai. O capitalista apoia-se, pois, sobre a lei do intercâmbio de mercadorias. Ele, como todo comprador, procura tirar o maior proveito do valor de uso de sua mercadoria. De repente, porém, levanta-se a voz do trabalhador, que estava emudecida pelo bombar do processo de produção. A mercadoria que te vendi distingue-se da multidão das outras mercadorias pelo fato de que seu consumo cria valor e valor maior do que ela mesma custa. Essa foi a razão por que a compraste. O que do teu lado aparece como valorização do capital é da minha parte dispêndio excedente da força de trabalho. Tu e eu só conhecemos no mercado uma lei, a do intercâmbio de mercadorias. E o consumo da mercadoria não pertence ao vendedor que a aliena, mas ao comprador que a adquire. A ti pertence, portanto, o uso da minha força de trabalho diária. Mas por meio de seu preço diário de venda, tenho de reproduzi-la diariamente para poder vendê-la de novo. Sem considerar o desgaste natural pela idade e etc., preciso ser capaz amanhã de trabalhar com o mesmo nível normal de força, saúde e disposição que hoje. Tu me predicas constantemente o evangelho da parcimônia e da abstinência. Pois bem, quero gerir meu único patrimônio, a força de trabalho, como um administrador racional, parcimonioso, abstendo-me de qualquer desperdício tolo da mesma. Eu quero diariamente fazer fluir, converter em movimento, em trabalho, somente tanto dela quanto seja compatível com a sua duração normal e seu desenvolvimento sadio. Mediante prolongamento desmesurado da jornada de trabalho, podes em um dia fazer fluir um quanto de minha força de trabalho que é maior do que o posso repor em 3 dias.
O que tu assim ganhas em trabalho eu perco em substância de trabalho. Paga-me a força de trabalho de um dia quando utilizas a de 3 dias. Isso é contra nosso trato e a lei do intercâmbio de mercadorias. Eu exijo, portanto, uma jornada de trabalho de duração normal e a exijo sem apelo a teu coração, pois em assuntos de dinheiro cessa a boa vontade. Poderás ser um cidadão modelar, talvez seja membro da Sociedade Protetora de Animais. Podes até estar em outor de santidade, mas a coisa que representas diante de mim é algo cujo peito não bate nenhum coração. O que parece bater aí é a batida do meu próprio coração. Eu exijo a jornada normal de trabalho porque eu exijo o valor de minha mercadoria como qualquer outro vendedor. Então, o que a gente está basicamente discutindo aqui é como é que se dá a constituição desse negócio que, bom, dentro do sistema capitalista, a nós, trabalhadores, nos interessa entender como se dá a formação da jornada de trabalho, e o Marx está falando que tudo se dá em relação a como esses dois elementos da contradição capitalista, que é o capital, personificado na figura do empresário, do burguês, do empregador, e o trabalhador, o assalariado, vão conseguir barganhar essa relação que eu acabei de tentar trazer aqui de dentro do capítulo, esses 2-3 parágrafos que a gente leu. Posso só fazer um comentário, assim, só para deixar o mais claro possível essa questão da comparação do trabalho com mercadoria, né? Que acho que o mais importante que eu acho dessa parte aí que você leu é ressaltar que o trabalho é uma mercadoria muito específica. Uhum. Né? Justamente pela questão de como ela pode ser utilizada. Sim. Porque se eu compro uma caixa de bis e tem 20 bis lá dentro, quando eu comi os 20 bis, acabou a caixa de bis. Sim. Agora o trabalho, se eu compro o seu trabalho por 8 horas, depois que eu te usei por 8 horas, eu posso te usar por 9 ainda. Eu posso te usar por 10, eu posso te usar por 11, eu posso te usar por 12. Muitas vezes sem hora extra, se você for PJ, legal. Né? Então eu paguei pelo mesmo preço, assim como eu paguei por um preço único Sim. pela caixa de bis, eu paguei pelo preço de 8 horas, mas eu te usei 12. Agora, eu não consigo pagar por uma caixa de bis que vem 20 bis e comer 25 bis. Porque não tem, só tem 20. Exato. Uma mercadoria normal, a partir do momento que você consumiu todo o valor de uso dela, comeu todos os 20 bis, ela acaba. Enquanto a mercadoria trabalho é muito específica porque ela tem essa maleabilidade. Elasticidade. Não só eu consigo te usar por mais tempo do que eu paguei, mas eu posso também te chicotear loucamente enquanto você está trabalhando e fazer você produzir mais nessas mesmas 8 horas, sabe? Infernizar a tua vida e, sei lá, assim, te proibir de ir no banheiro durante o seu trabalho, né? Como acontece como a gente em alguns ouviu ramos ontem na reunião de dos trabalho. seus amigos, como você reduz, né? Não é que você está reduzindo, pessoal. É streamlining isso daí. Streamlining. É otimização de pessoal. Exatamente. Não é você que pega duas pessoas que cada uma trabalha 8 horas por dia, você manda embora uma delas e aí você fica com uma pessoa que vai trabalhar 8 fazendo trabalho de 16. Qual é o nome disso? Aí streamlining. Gostei do nome. Otimização de pessoal. Otimização de headcount. Quer dizer que é outro vocabulário corporativo. O pessoal que ficou, o pessoal que tinha um gerente para a sua regional vai ficar sem gerente? Não. Vai ter um novo gerente, que é o gerente que trabalhava com outra regional, mas aquela nova regional. Mas ele dá um jeitinho, porque ele era meio folgadinho, né? Ele tinha 1 hora inteira de almoço. Imagina. Nunca fazia hora extra. Ele é em todos os aniversários da filha. Isso é louco. Dá pra perder uns aniversários. Vai aniversário da filha ano sim, ano não, né? Tudo igual. Então, o Marx vai falar aqui mais pra frente, na 194, que quanto menos tempo, quanto menos negócios são feitos... Você pulou pra 194? Eu fui, mas podemos voltar. Quanto menos negócios são feitos, tanto maior deve ser o ganho sobre o negócio feito. Ou seja, em momentos de crise, o Marx está colocando aqui, é o que a gente está colocando, né? Quando a porca está batendo o rabo, né? Quando a água está batendo na bunda, cidadão, é que o capitalista vai fazer com que o seu trabalho, renda o máximo
possível, porque é aí que ele vai querer fazer com que a falta de negócio supere a própria possibilidade de conseguir dinheiro com o seu trabalho, certo? Então ele vai falar também mais para frente que time is money, né? Literalmente não. Mais para frente ele vai falar que átomos de tempo são elementos do lucro, né? O famoso time is money, né? Então, quanto mais tempo ele puder abocanhar do trabalhador, né? Quanto mais tempo o capitalismo puder, obrigada. Quanto mais tempo o capitalismo puder abocanhar das suas horas de trabalho dentro da empresa, ou mesmo fora da empresa, desde que você leve para a sua vida o trabalho, olha só que coisa estranha, mais interessante, porque quanto mais da sua vida você viver trabalhando, mais isso significa que você está trabalhando para quem está absorvendo seu trabalho. Olha que interessante, né? Estranho isso, não? E o Marx fala literalmente em furto de tempo aqui, né? Na 195, né? Esses pequenos furtos de tempo do capital, por exemplo, nas horas do almoço, né? Que o negócio você tem uma hora do almoço, mas, volta 10 minutos antes para aquela reunião que a gente marcou justamente na sua hora de almoço. Mas na verdade você não vai poder sair para almoçar agora porque chegou um cliente especial aqui. Eu preciso do seu release na minha mesa, não. E esses pequenos Quem nunca deixou de almoçar, né? De tempo que, assim, que o Marx coloca aqui, imagina que isso aqui fosse uma prática na época, assim, justamente, né, desse surgimento desse capitalismo industrial, assim, os caras contavam na ponta do lápis cada minuto, né? Só no período dos primórdios da indústria. Não só os trabalhadores, mas os próprios capitalistas contavam na ponta do lápis o quanto que eles estavam explorando a força de trabalho, né? O Marx coloca aqui 15 minutos aqui, mais 5 minutos ali, mais 10 minutos ali, e aí no fim dava uma hora inteira de exploração, uma hora por semana a mais de exploração do trabalhador, enfim, isso tudo isso é lucro no bolso do capitalista. Né? Então Marx fala assim, fazê-los ingerirem suas refeições como a máquina a vapor consome carvão e água, a lã, sabão e a roda, óleo e assim por diante durante o próprio processo de produção como a mera matéria auxiliar do meio de trabalho. Lá na página 200 aqui da minha edição, onde está a nota 73. Então, fazendo um parênteses, né, no episódio que eu pude participar com o Barba, né, lá no Teologia de Boteco, a gente discutiu muito o quanto essas comparações de nós como mercadorias, força de trabalho, somos postas como mercadorias, não? E isso quando você tem o benefício de ter um bom almoço, né? Quantas vezes a gente vai almoçar com alguém e a pessoa levou com marmita arroz, o famoso arroz e ovo, e você ainda tem um feijão na sua marmita, né? Ou a pessoa que simplesmente não almoça para economizar, ou a gente ainda está falando do trabalhador que vai pedir um iFood ou que tem um VR. Então a gente vai vendo que existem várias possibilidades, né? Várias camadas, né? Quem é esse trabalhador? O trabalhador não é uma massa homogênea, existem vários trabalhadores. E quanto mais você se distancia, mais você tem uma sensação de que você está distante daquela realidade, que como ela é outra realidade, ele é um outro trabalhador, ele é uma outra figura nessa sociedade. Então a gente vai rompendo as identificações dentro da classe trabalhadora, né? E essa coisa do almoço, né? O quanto é impactante, né? O quanto você engole a comida para você voltar a trabalhar, né? O quanto você dorme mal porque você não conseguiu terminar um trabalho. E o quanto você vive mal porque, na verdade, né, não tem uma frase que vira e mexe, não é que você não gosta de segunda-feira, você não gosta do capitalismo, né? Então, o quanto né, às vezes a gente fala, né? Ah, não, more perto do seu trabalho. E para quem que essa pessoa está falando? Essa realidade, né? Às vezes a gente demora 3 horas para chegar no serviço, né? E com a condição chegando aí aos seus 4h40, cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem simplesmente se deslocar, né? E como a gente está numa situação onde a água está batendo na bunda, quem é o trabalhador que vai pagar a sua passagem, né? Então, quanto mais você se transformar, quanto mais você se adaptar a um componente da máquina, mais interessante. Quanto menos subjetividade você conseguir ter fora do sistema capitalista, mais você se adaptar à forma mercadoria, mais apto ao sistema você vai estar, né? No
No item 3 aqui, acho que já no item 2, mas a partir do 3 principalmente, o Marx começa a falar bastante sobre trabalho infantil e trazer vários depoimentos de pessoas, e não é nem só deles, isso daqui, né, dos relatórios dos inspetores de fábrica. Tá. Porque ele traz bastante isso aqui nesse capítulo, que os inspetores de fábrica, pelo que eu entendi, eram ligados ao governo e eram responsáveis por manter a saúde mínima dos trabalhadores ali. Tá. Enfim, basicamente para impedir que as pessoas morressem É trabalhando. tipo o mesmo. Ministério do Trabalho. Fiscais do Trabalho. Fiscais do trabalho, Okay. mas assim, não era pra, impedir que o cara tivesse uma hora de almoço, era pra impedir que, ele tivesse o olho furado e que ele morresse engolido pela máquina. Entendi. Dentro da caldeira de carvão. Era o difficult, né? E aí ele fala umas coisas, você falou do horário de almoço, né? Ele fala umas coisas tipo, aí o depoimento de uma pessoa aqui, né? Nem sempre tenho uma hora inteira para o almoço, frequentemente só tenho meia hora a cada quinta, sexta e sábado. Diz Fernie Hall, um menino de 10 anos. Depois um outro. Eu não recebo nada a mais quando trabalho toda a noite. Diz Jay Murray, um menino de 12 anos. Né? E aqui, para quem não leu esse capítulo aqui, eu recomendo muito que leia. Assim, é realmente impressionante ver o nível... quase sádico, assim, o nível de exploração dos capitalistas nas fábricas na Inglaterra nessa época. Você pode dizer de sadismo, na verdade. Com crianças trabalhando a partir dos 7 anos de idade. Tem aqui o William Wood, 9 anos de idade, tinha 7 anos e 10 meses quando começou a trabalhar. Só que numa fábrica, uma criança de 7 anos trabalhando numa fábrica. E não era nem numa fábrica salubre, bonitinha, como hoje em dia. Uma fábrica com pó de carvão, com máquinas a vapor, enfim. Então, mas esses nomes, se a gente mudar o nome dessas crianças para nomes não britânicos, nomes de crianças nascidas em Bangladesh. Se nós mudarmos o nome dessas crianças para crianças nascidas no interior da Paraíba, onde nós temos exploração, fábricas que produzem tijolos, certo? Se nós mudarmos o nome dessas crianças para crianças que trabalham em regiões afetadas por guerras, certo? Se nós mudarmos o nome dessas crianças por crianças que são, talvez, deixa eu pensar um país que as condições de trabalho de exploração, o Haiti, certo? Como é que fica, né? Porque aqui são crianças britânicas, né? E além de serem britânicas e ocidentais, isso é coisa do passado. Então, mas isso não é coisa do passado quando você está hoje, em 2020, no Haiti. Quando você está hoje no interior do Ceará ou no interior do estado da Paraíba, certo? Ou ainda aqui mesmo no estado de São Paulo. Sim. Certo? No Faraó. Não, eu ia falar dos cortadores de cana do interior do estado também, que até pouco tempo tinha trabalho infantil também, né? Sim. Bom, a gente está vivendo sob um governo que faz loa sobre o trabalho infantil, certo? E nós estamos aqui colocando que o trabalho infantil, primeiro que existem alguns que merecem ser vistos como crianças e outros que merecem ser vistos só como pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Né? Então nós temos como a gente pode falar, não transparente divisão entre aqueles que podem ser crianças e aqueles que não podem ser crianças. E isso se distribui entre lugares no globo, certo? E lugares dentro dos países. Não são, por exemplo, os mesmos trabalhos que uma criança explorada na sua infância vai trabalhar na cidade de São Paulo e ela vai trabalhar no interior do Nordeste ou mesmo no Mato Grosso, certo? Porque a gente pode ter essa visão errada, né? Uma criança em Bangladesh, uma criança indiana, uma criança que trabalhe na África do Sul, certo? Então, onde está a exploração do trabalho infantil? É só a gente pensar para fora desse centro europeu ocidental, né? Lembrando que a América Latina não faz parte do Ocidente, e pensarmos em outras possibilidades, mesmo dentro da nossa temporalidade, geograficamente distintos também. Né? Então, geograficamente, o capitalismo ele se expandiu, né? E
E essa condição do trabalho infantil continua sendo muito utilizado em outros lugares do mundo. Hoje, é só a gente mudar o nome dessas crianças. Sim. E muita coisa desse capítulo aqui, não só a parte do trabalho infantil, mas a parte da superexploração de trabalhadores. Né? Quando a gente vai falar de jornada de 12, 14, 16 horas aqui, e, a gente tem isso, vários países asiáticos, por exemplo, com isso, inclusive os países bastante desenvolvidos, como o Japão, mas, Bom, a gente vai ver a China, né, os índices de suicídio gigantescos, de gente se matando porque só tem a vida de trabalho, enfim, Sim, nós temos duas entradas aí sobre matérias. Uma matéria recente da BBC, se não me engano, falando explorando a vida, né? Não digo explorando, né? Quando é que a gente está relatando o cotidiano de famílias que estão trabalhando de Uber, né? Com um carro de aplicativo, né? Onde cada um trabalha 12 horas e eles só se encontram na garagem. Na hora que troca de carro. Né? E nós temos também a entrada mais para frente dos karoshi, né? Então vamos continuar falando aí. Mais para frente o Marx vai falar que se você estiver muito cansado para trabalhar, você pode ser estimulado. Não é isso, Diogo? Sim. Deixa só fazer uma observação antes disso, assim, acho que uma crítica importante a ser feita. É que ele fala aqui, por exemplo, das crianças que trabalhavam nas fábricas de cerâmica inglesa. Sim. E as cerâmicas eram muito valorizadas no mundo inteiro, né? E tudo mais. E não sei se todo mundo aqui já passou por isso, mas eu já ouvi quando era criança falar, nossa, sua bisavó, a avó, você vai na casa de alguém, nossa, tem essas cerâmicas inglesas aqui do século XVIII, do século XIX, isso é a coisa mais linda. Enfim, e eu nunca tinha parado para pensar que aquilo ali foi produzido. Talvez tenha sido produzido, ou pelo menos uma parte daquela cerâmica foi produzida por uma criança, né? Sim. Então a vontade que eu tenho hoje, se eu vejo uma cerâmica inglesa do século XIX, é destruir aquilo, porque aquilo ali tem sangue de criança. Tem criança de 7, de 10 anos que literalmente morreu para produzir aquela cerâmica. Mas eu penso também o quanto isso se difere da gente querer comprar uma camiseta por R$5 feita em Bangladesh, feita no Vietnã, né, a camisa da Nike cada vez mais barata ou coisa assim, ou a gente querer que o entregador de pizza, uma entrega de pizza com entrega grátis, ou com uma entrega de R$5 de um cara que está andando de bicicleta 16 horas por dia também, e o quanto que isso também não é culpa nossa, assim, né? Quanto mais o capital como forma social, como sociabilidade, quanto mais a sociabilidade capitalística se sofistica, mais opaca ela fica. Parece que aquilo que o Marx está trazendo para a gente é muito observável, né? É muito imediato, é muito transparente, né? E hoje em dia já não é assim transparente. Mas hoje em dia também o capitalismo passou por tantos processos de sofisticação que as relações foram ficando tão opacas, tão pouco transparentes, que a gente vai perdendo essa noção de origem das coisas. Né? Então, é como se alguém desavisado lesse essas páginas e achasse que isso é um conto de fadas de um passado muito ruim. Né? E, na verdade, com o capitalismo ficando cada vez mais globalizado, nós temos a produção colocada, né? E assim, antigamente era a louça, né? Hoje em dia é seu tênis, é sua cueca. Né? Então, assim, por qualquer lugar a mercadoria vai entrar, né, no seu cotidiano. Veja como o nosso cotidiano ele é permeado por mercadorias que você tem que constantemente comprar. Né? Então ele não é mais um jogo de louça. Sim. É qualquer coisa. Sim. Aí a gente não vê, né? Não vê, porque vai ficando opaco. Assim, né? Como eu imagino que o inglês da classe alta lá, que fosse comprar a louça, ou o americano que fosse comprar a louça inglesa, para onde fosse daí, não fosse ver a criança trabalhando. Talvez se a pessoa visse a fábrica e a criança morrendo ali trabalhando, ela não fosse querer comprar a louça, mas ela não vê. Assim como a gente não vê lá a criancinha costurando bola de couro, né? O preso sendo obrigado a trabalho forçado, né? Costurando bola, como a gente sabe que acontece também. Enfim, mas é uma coisa que acho importante a gente pensar a respeito e tentar saber da onde que vem o que a gente consome, né? Quem que está sendo feito, a que custo que está sendo feito. E que é trabalho.
E que é Que trabalho. não é a Nike que fez, são os trabalhadores da Nike que fizeram. Certo? Exato. Muito bem. E o senhor vai falar dos aditivos aqui? Vou falar. Aqui Por favor. ele vai falar sobre as pessoas que morrem de tanto trabalhar, né? Sim. E antes de morrer de trabalhar, pode ter um cafezinho, né? Tem um chocolatinho. Onde que a gente tá, né? 204. A gente pulou várias páginas. 204, Diogo. Na 204. Vamos falar sobre drogas. Drogas listas. Fique calmo, caro ouvinte. Só drogas listas. Ele vai falar aqui das costureiras que faziam vestidos de luxo. Tá. É isso, né? Me lembra aí, porque faz um tempo que eu li isso daqui já, mas Não, ele vai falar das modistas, né? As modistas, Isso. Mas acho que são estilistas, Sim, costureiras, sim, né? Pelo que eu sim. entendi o que é. E que quando elas estavam muito cansadas... Essas moças que trabalham, eu vou... Desculpa, Pois eu vou citar daqui. Ele fala, tá falando dessas costureiras que fazem vestido de luxo. Ele fala, essas moças trabalham em média 16 horas e meia por dia. Porém, durante a temporada, frequentemente 30 horas sem interrupção, sendo reanimadas por meio da oferta oportuna de sherry, vinho do Porto ou café, quando sua força de trabalho fraqueja. E isso aqui é uma discussão que a gente tem frequentemente aqui, né, da questão das drogas e o como algumas drogas são consideradas lícitas dentro do capitalismo e são até incentivadas, assim, além de toda a loucura das moças aqui trabalhando 30 horas seguidas, o fato de que é normal dar café para a pessoa para ela continuar trabalhando, nesse caso aqui dá até álcool para a pessoa, né, dá vinho fortificado para ela continuar trabalhando, provavelmente para ela não sentir dor nas articulações, né, pelo movimento repetitivo. E o quanto outras drogas que não são estimulantes são... Postas de forma ilícita. São não só ilícitas, mas mal vistas também, né? Mas o álcool também não é relaxante? O álcool é um relaxante, né? E o álcool, bom, isso aí acho que pelo menos na nossa cultura das Américas aqui, o álcool é associado ao trabalhador que chega em casa e toma um copo de uísque para relaxar, né? O pai de família. Novela, né? O Mad Men, né? Os caras, os publicitários tomando um álcoolzinho no escritório ali. Nunca pra relaxar, né? Não mostra os caras fumando maconha ali. Uma né? cachaçinha, né? Mas a questão é, principalmente das drogas lícitas, né? Que o açúcar, o café, drogas que já foram proibidas em outros tempos, em outras civilizações, em outras sociedades, mas que ganharam dentro do capitalismo um status não só com café. Não só de serem legalizadas, mas serem até alçadas a um status superior, né? O café, tem a hora do café, tem o break, tem o coffee break, né? Onde você vai discutir os negócios ali na pracinha do café e não sei o quê. E tem o energético. O tabaco, o energético, né? O tabaco que ajuda você a relaxar no meio do trabalho também, né? Pra conseguir trabalhar mais depois, senão você vai à loucura. E... Enfim, como tudo isso é um construto social também, né? O que drogas que são consideradas legais e quais são consideradas ilegais também tem a ver com a necessidade do capitalismo de manter as pessoas trabalhando o máximo possível, atentas ao trabalho o máximo possível. Eu gostaria de lembrar, assim, que teve alguns momentos da minha vida que eu precisei trabalhar longas horas, né? Para dar conta de um trabalho que eu estava fazendo. E depois de alguns dias trabalhando, assim, sem pausa, 12, 15 horas, eu lembro de começar a perder a visão. Eu comecei a ter um problema de visão, não ficou duradouro, mas eu não enxergava mais. Eu simplesmente tentava focar a minha vista no que eu estava fazendo e eu não enxergava mais, né? Eu tentava olhar para a tela do computador e o computador começava a aparecer uma televisão com estática. E eu comecei a simplesmente a ficar completamente embotada, né? Mas então você levantava da sua estação de trabalho e ia para casa dormir. Bom, eu infelizmente chegava na minha casa, ia tentar dormir e não conseguia dormir, porque eu estava tão completamente imersa no trabalho,
que o meu corpo não consegue mais, então, não conseguia mais, então, desligar. Mas para isso o capitalismo já deu um jeito também. Qual o jeito? Tem um remedinho que você toma, Tem. que você dorme com uma beleza. Zolpidem. Aí você Mas vai... esse eu posso falar que aí... você não vai conseguir comprar se você não tiver Aí você vai acordar com muito sono. Mas Qual aí o você nome toma um Red daquele Bull com remédio? Coca-Cola, Qual o nome açúcar daquele e café. negócio que o médico tem que te dar? Receita. Você só compra com receita, amigo. Então eu tô contando que eu tenho insônia crônica. Então, por que eu tenho insônia crônica? Porque eu não consigo me desligar do meu trabalho. Então, eu estou extremamente cansada, exausta, morta, eu não consigo nem me relacionar com seres humanos, com paredes, certo? Eu vou para a cama na esperança de que lá, então, eu consiga me desligar e eu não desligo. Então, o capitalismo vai lá e me oferece uma medicação para que eu durma. E como aí o Diogo lembrou, eu acordo pior do que se eu tivesse indo dormir. Eu acordo completamente zureta no dia seguinte, mas se eu encher o toba de café... Sim. Aí tem ginseng também. Não, vai ter algum remédio. Vai na farmácia que vai ter algum remédio para te acelerar. Guaraná em pó. Rebite. Tem o rebite legalizado na farmácia, né? Sim. Vem no caixa ali. Rebitinho. Rebite. Então, assim, o quanto a insônia... mas isso é exagero, né, Ana Paula? Não é. Então, nesse país que nós estamos, em Atlântida, o número de pessoas que consomem remédios para ansiedade e insônia não são correlatos, não são sinônimos exatamente diretos, mas estão muito correlacionados, né? O país de Atlântida em que nós vivemos, ele é o país que mais consome, entre os que mais consomem remédios para ansiedade, ansiolíticos, famosos Pasalix, né? Então veja o quanto as pessoas são embotadas na sua dinâmica de trabalho. Isso porque eu estou tentando dizer que existe vida para além da nossa vida de trabalho? Nós temos outra forma de vida para além da nossa vida de trabalho, porque o que nós vivemos nas beiradas, na margem do que nós trabalhamos, ao que em princípio parece, né? Nós temos uma vida que não está ligada ao trabalho na margem daquilo que a gente vive para trabalhar. Durante o nosso maior ciclo de vida, a gente vive em função do trabalho, né? E nós temos em pequenas margens de tempo vida para nós mesmos, quando a gente tem a dignidade socialmente posta de termos tido infância e velhice, né? Porque tem algumas pessoas que não têm esse mérito de sequer ter infância, que mais é a velhice. Então, assim, quando eu falo aqui para vocês da insônia, dessa minha experiência mesmo de ter perdido a visão enquanto trabalhava, eu não conseguia mais trabalhar, e eu lembro que nesse período eu tive uma crise de insônia, fechando parênteses, de 5 dias. Eu não dormi durante 5 dias. E eu me transformei num zumbi humano, eu não sabia onde eu estava andando, onde eu estava indo, e eu simplesmente desmaiei. Enfim, outra história, outra conversa. Mas por quê? Porque às vezes o ouvinte pode achar que as tintas são muito coloridas, né? E eu estou tentando fazer um exercício com o ouvinte de que as tintas não são muito coloridas, talvez ele que vive em branco e preto. Então aqui o Marcos vai falar que a Mary Ann Walker morreu por excesso de horas de trabalho numa oficina superlotada e por dormir num cubículo super estreito e mal ventilado. Sim, essa era uma das modistas lá. Como é que você morre por excesso de trabalho? Como, né? Porque isso parece uma anedota. Morreu de tanto trabalhar, né? Que homem bom. E aí a gente tem uma entrada aqui de um fenômeno chamado karoshi. Vamos ouvir essa entrada. BBC Brasil, 10 de junho de 2017. Matéria assinada por Ed Vinlane, do Serviço Mundial da BBC no Japão. Os jovens japoneses que estão trabalhando literalmente até a morte. Michio Nishigaki encheu-se de orgulho quando seu único filho, Naoya, conseguiu um emprego em uma grande empresa de telecomunicações japonesa assim que concluiu a universidade. Naoya adorava computadores e o novo emprego parecia ser uma ótima oportunidade profissional no competitivo ambiente corporativo japonês. 2 anos depois, porém, a mãe começou a notar problemas. O menino dizia que estava sempre ocupado, mas que estava bem. Até que um dia veio para casa comparecer ao velório do avô e não conseguia sair da cama. Ele dizia: "Me deixe dormir um pouco, não consigo levantar. Desculpe, mãe, mas me deixe dormir." Mais tarde, ela soube por intermédio de colegas que o filho estava trabalhando dia e noite.
Em geral, ele trabalhava até o horário do último trem, mas se perdesse esse, acabava dormindo no escritório. Em casos extremos, trabalhava a noite toda até as 22 horas do dia seguinte, totalizando 37 horas de trabalho. Naoya faleceu aos 27 anos de overdose de medicamentos. Seu caso foi oficialmente considerado um de karoshi, termo japonês para descrever morte por excesso de trabalho. Dados oficiais apontam que há centenas de casos anuais de karoshi no país, incluindo infartos, derrames e suicídios decorrentes da estafa profissional extrema. Mas ativistas acreditam que o número real seja ainda mais alto. Quase um quarto das empresas japonesas tem empregados que excedem 80 horas semanais por mês, muitas vezes sem ganhos extras. Em 12% das empresas, os funcionários fazem mais de 100 horas extras por mês. São números significativos. É a partir de 80 horas extras por mês que se nota um aumento da possibilidade de morte do funcionário. O governo japonês está sob crescente pressão para conter o problema, mas se vê diante de uma tradição corporativa antiga. Quem vai embora do escritório antes que seus colegas ou seu chefe passa a ser mal visto. No início deste ano, o governo lançou as cestas Premium, estimulando as empresas a permitir que seus funcionários saiam mais cedo, às 15 horas, na última sexta-feira do mês. Também incentivam os funcionários a tirar mais dias de folga. Os trabalhadores japoneses têm direito a 20 dias de férias por ano, mas atualmente 35% deles não usam um dia sequer. Então se morre de tanto trabalhar porque simplesmente você precisa dormir. É incrível isso. E não é dormir, parecer que você entrou em coma. É dormir, viver, comer. É incrível, mas parece que o ser humano precisa dessas coisas que parecem frívolas, né? Ela precisa viver, tomar banho, comer, ter todo o seu organismo funcionando, criar, ser criativo. Alguns não, né? Só os escolhidos precisam ser criativos, né? Então a gente vai vendo, acho que o mais interessante desse capítulo é a gente entender o quanto a nossa vida é a jornada de trabalho. Uhum. A jornada de trabalho, escrita assim, parece que ela é a jornada de trabalho, ela está lá fora. Então, quando você traz esses elementos, quando a gente vai trazendo essas nossas experiências, a gente vai vendo que a jornada de trabalho é a nossa própria vida. E que mesmo no nosso sono, nós temos o nosso sono povoado pelo nosso trabalho, quando a gente tem sono. Uma outra questão dessa jornada de trabalho também que vai ser mortal, não só para a própria pessoa, mas para os outros. O Marx, daqui na página 203, que é onde está a nota 84 e 85, ele vai falar sobre os trabalhadores ferroviários. Tá. E, bom, citando ele aqui, um grande desastre ferroviário despachou centenas de passageiros para o outro mundo. A negligência dos ferroviários é a causa do desastre. Eles declaram unanimemente, perante os jurados, que há 10 ou 12 anos seu trabalho durava diariamente apenas 8 horas. Durante os últimos 5 ou 6 anos, ele foi sendo aumentado para 14, 18 e 20 horas. E quando a afluência de viajantes é particularmente intensa, como no período dos trens de excursões, estendia-se muitas vezes a 40 ou 50 horas sem interrupção. Eles são homens comuns e não ciclopes. Aliás, o Marx usa a referência a ciclopes umas 2, 3 vezes nesse capítulo. Sim. Também. Além dos vampiros, ciclopes. Além de certo ponto, falha sua força de trabalho. É o que a Ana falou, você começa a ficar cego, né? Por mais que você tome café, você tome rebite, você tome o que você quiser, chega um momento, né? Há um limite físico também, né? Então ele fala, o torpor os domina, seus cérebros param de pensar e seus olhos de ver. E é muito louco que isso daqui, no século XIX, ele está falando aqui que você exigia de um motorista do meio de transporte trabalhar 25 horas, 40 horas seguidas, né? Ainda bem que hoje em dia isso não acontece mais com os caminhoneiros, né? Por exemplo, né? Que eles não têm que ficar tomando um monte de droga para dirigir 30 horas seguidas para conseguir cumprir os prazos malucos de frete para ganhar. Mas os que fazem isso estão tudo milionário, porque aí faz porque quer, faz, né? Porque quer juntar dinheiro. Caminheiro que trabalha 30 horas seguidas tá milionário, porque ganha 10 mil por frete, né? Cada um, então não precisa, faz 2 fretes e já tá com a vida ganha, né? Não precisa trabalhar nunca mais. Então, assim, isso aqui não tá muito distante da gente, né? E como que isso prejudica. E aí você vê essas notícias que a gente vê, né? Do quanto que tem de acidente de caminhão nas estradas por aí, que matam não só o próprio motorista, infelizmente, mas acabam matando
outras pessoas, causando vários tipos de prejuízo, né? Por ganância, por exploração da força de trabalho, por uma incompatibilidade entre a exploração dessa jornada de trabalho e os limites naturais e físicos das pessoas. Isso porque o capitalismo ele precisa fazer com que todos os circuitos sejam continuamente postos em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, por ano e 366 em anos bissextos, né? Então, Marx na página... Lembre-se que em 2020 você vai trabalhar um dia a mais. Na página 206, o Marx vai falar: apropriar-se de trabalho durante todas as 24 horas do dia é, por conseguinte, um impulso imanente da produção capitalista. Isso aí é fundamental, né? É full time, todo dia, porque se você deixar o capital sozinho, Sim. ele vai fazer você trabalhar 24 horas por dia. É o que a Ana falou, o capital tem vida própria, ele tem que se valorizar, ele vai conquistar o mais valor possível fazendo você trabalhar durante todas as horas que existem no dia. Vai ser só 24 horas porque o dia só tem 24. Se algum dia a gente conseguir avançar na física quântica e descobrir a quarta dimensão e conseguir ter um dia de 25 horas, as pessoas vão trabalhar 25 horas e elas vão voltar no tempo no dia anterior para trabalhar mais 25. Então, é que não é... Talvez a gente precise fazer essa anedota de que não é que o capital existe sozinho. É difícil isso, né? O capital é essa sociabilidade que tem uma lógica posta para fora da própria ordem social, né? Ele é uma valorização que é posta em movimento pela simples necessidade dele continuar sendo valorizado, né? Então, quando eu coloco aqui que nós somos parte dessa forma social e nós é que viabilizamos ela, não é que nós temos a consciência e nós assinamos e nós somos as piores pessoas do mundo. Não, o nosso trabalho aqui é de tentar exatamente trazer um pouco mais de transparência aqui para que a gente consiga notar que o que está oculto é essa sociabilidade que nós estamos produzindo, né? O capital é resultado dessa nossa forma de sociabilidade. Né? E o sentido dessa nossa forma de sociabilidade é que o capital esteja 24 horas se valorizando, né? Que a nossa sociabilidade, deixada, né, ser guiada pelo o impulso dela, é ela funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque as máquinas, a matéria-prima parada... funcionam 24 horas por elas dia. Estão A máquina, à disposição se você deixar 24 lá, horas, funciona 24 horas por dia. Ela vai estar desvalorizando se você não estiver trabalhando nela, né? Então, é uma coisa muito refinada a nossa sociabilidade, né? Então, é uma sociabilidade que todos nós, né? É aquela coisa bem hegeliana, né? A sala... o todo é maior que as partes, né? Do que a soma das partes, né? Então, essa é a dificuldade. Eu vou boicotar, então, né? Então, é um passo para além do entendimento de que cada um faz sua parte, e a dificuldade do nosso sistema é nós nos observarmos como parte de uma sociabilidade, né? Todos os integrantes conscientes estão dispostos a propor uma outra sociabilidade, né? Individualmente, o que a gente está apto a fazer é conseguir desconstruir nossa subjetividade para conseguir não se sentir bloqueado de pensar novas sociabilidades, enfim. Mas cada um faça a sua parte, leve sua ecobag no supermercado, não vai desestruturar o capitalismo, porque ele é uma forma social, né? E eu acho que uma coisa muito importante desse capítulo é ver que é isso, assim, o capital largado solto vai tentar explorar o trabalhador ao máximo. Assim, e a gente vê o caminho longo que a gente percorreu de ter crianças de 7 anos trabalhando 18 horas na fábrica até a gente ter garantia de um mês de férias para um trabalhador e jornada limitada a só 44 horas semanais, como é aqui no Brasil, né? E uma Constituição que garanta, né, educação infantil. E que nada disso
foi tipo de graça, assim, que o capitalista que tinha criança de 7 anos trabalhando um dia pensou, nossa, melhor a gente não ter mais criança, melhor a gente dar férias e ter um terço adicional de férias para as pessoas e deixar elas trabalharem só 8 horas por dia e poderem curtir um pouco de tempo com a família delas. Não é. Foi muita treta até chegar nesse ponto, que é o capital largado sozinho, ele vai explorar o trabalhador ao máximo. Então enquanto você aceitar que tem um motorista de aplicativo que tem que mijar na garrafa porque ele não tem tempo de ir no banheiro, porque ele tem que deixar o carro rodando o máximo de tempo possível pra... A Ana tá fazendo careta aqui. Eu insisto em dizer que não é deixado sozinho. Se a gente não tomar consciência de classe, e essa é a palavra, não tem, com o tempo passa, dorme que passa, daqui a pouco você morre e outra pessoa entra, entendeu? Né? Porque gente é o que não falta. O deixar-se sozinho, no sentido da nossa sociabilidade, é nos esmagar. Uhum. O sentido da nossa sociabilidade é fazer de nós carne de salsicha. Uhum. Né? Então, assim, deixar a sociabilidade funcionando por si mesma, né? Sem crítica, sem ruptura, ela vai nos deixar completamente despossuídos. Né? É isso que a gente está colocando aqui. Você mijar na garrafinha para continuar trabalhando. Sim. Isso. E hoje é o Uber, amanhã é você, meu amigo. Exato. Porque chega para todo mundo. Tem um trecho aqui de a jornada de trabalho aqui, que é um resumo, né? E que eu vou ler para vocês aqui. Que é uma jornada de trabalho? De quanto é o tempo durante o qual o capital pode consumir a força de trabalho cujo valor diário lhe paga? Por quanto tempo pode ser prolongada a jornada de trabalho além do tempo de trabalho necessário à reprodução dessa mesma força de trabalho? A essas perguntas, viu-se que o capital responde: a jornada de trabalho compreende diariamente as 24 horas completas, depois de descontar as poucas horas de descanso sem as quais a força de trabalho fica totalmente impossibilitada de realizar novamente sua tarefa. Entende-se por si, desde logo, que o trabalhador durante toda a sua existência nada mais é que força de trabalho, e que por isso todo o seu tempo disponível é por natureza e por direito tempo de trabalho. Portanto, pertence à autovalorização do capital. Tempo para a educação humana, para o desenvolvimento intelectual, para o preenchimento de funções sociais, para o convívio social, para o jogo livre das forças vitais físicas e espirituais, mesmo o tempo livre de domingo, e mesmo no país do sábado santificado, pura futilidade. Mas em seu impulso cego, desmedido, em sua voracidade por mais trabalho, o capital atropela não apenas os limites máximos morais, mas também os puramente físicos da jornada de trabalho. Usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia do corpo. Rouba o tempo necessário para o consumo de ar puro e luz solar. Escamoteia tempo destinado às refeições para incorporá-lo, onde possível, ao próprio processo de produção, suprindo o trabalhador enquanto um mero meio de produção de alimentos, como a caldeira de carvão e a maquinaria de graxa ou óleo, reduz o sono saudável para a concentração, renovação e restauração da força vital a tantas horas de topor, quanto a reanimação de um organismo absolutamente esgotado torna indispensáveis. Em vez da conservação normal da força de trabalho determinar aqui o limite da força de trabalho, é ao contrário, o maior dispêndio possível diário da força de trabalho que determina, por mais penoso e doentio e violento, o limite do tempo de descanso do trabalhador. O capital não se importa com a duração de vida da força de trabalho. O que interessa a ele, pura e simplesmente, é um máximo de força de trabalho que uma jornada de trabalho poderá ser feita fluir. Atinge esse objetivo encurtando a duração da força de trabalho, como um agricultor ganancioso que consegue aumentar o rendimento do solo por meio do saqueio da fertilidade do solo.
A produção capitalista, que é essencialmente produção de mais-valia, absorção de mais trabalho, produz, portanto, com o prolongamento da jornada de trabalho, não apenas a atrofia da força de trabalho, a qual é roubada de suas condições normais, morais e físicas, de desenvolvimento e atividade. Ela produz a exaustão prematura e o aniquilamento da própria força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador num prazo determinado, mediante o encurtamento de seu tempo de vida. Pô, muito legal, né? E aqui o Marx, a partir desse ponto, vai começar a apontar uma contradição do capitalismo, que seria explorar o trabalhador o máximo possível, mas ao mesmo tempo manter ele vivo para ele continuar trabalhando, como a gente já falou outras vezes, né? O Marx põe aqui que matar o trabalhador não é do interesse do capitalista, assim como não lhe interessa matar uma de suas máquinas, né? A gente já fez essa comparação, então matar o trabalhador seria como pôr fogo numa máquina que tá trabalhando, assim, ele já investiu naquilo ali, não tem porquê ele não extrair o máximo possível. Nesse sentido, o Marx vai colocar aqui que na época que ele está escrevendo o livro, havia um excesso de trabalhadores. Na verdade, um excesso de candidatos à morte na Inglaterra. E ele cita aqui principalmente os alemães e os irlandeses. E ele faz uma comparação até, interessante aqui com os escravos na América. Nessa época. Ele faz aquela citação em latim que ele já tinha citado em outros lugares, que é e a fábula, de mim fala a fábula, né? Leia-se, em vez de mercado de escravos, mercado de trabalho, em vez de Kentucky e Virgínia, Irlanda e os distritos agrícolas da Inglaterra, Escócia e País de Gales, e em vez de África, Alemanha. Ouvimos como sob trabalho dizem em Londres os empregados das padarias, e apesar disso, o mercado de trabalho londrino está sempre abarrotado de alemães e de outros candidatos à morte na panificação. A cerâmica, conforme vimos, é um dos ramos industriais em que a vida é mais curta, e por isso faltam ceramistas. Então, eu acho que tem a ver também com... Não sei, eu pensei aqui, ele não fala exatamente nisso, mas a pirâmide etária e esse boom populacional, as migrações internas ali da Europa na época, que geravam um excedente de trabalhadores o tempo inteiro. Então, o capitalista acabava que não precisando se preocupar se um trabalhador ia morrer ou não, porque sempre ia ter mais gente, né? Então, seria como se ele ganhasse máquinas grátis para toda máquina que ele destruísse. Desde que ele mantenha sempre o fluxo de pessoas saindo do campo e morando abarrotadas na cidade, ele vai ter sempre esse exército de reserva. E aí, como você comentou, tem os fluxos internos, a gente pode mencionar os emigrantes internos por questões climáticas, por questões de guerra e questões infinitas de condições de vida. E esse fluxo realimenta sempre as cidades, e a gente já disse em outros episódios, as cidades são o espaço social criado para receber a forma social capitalista. Né? Sim, e realmente, né, esse negócio do êxodo rural, da migração da população para as cidades, coincidiu também com essa evolução do capitalismo industrial na época e gerou um excedente populacional muito grande, né? E continua gerando. E continua gerando. O que nos faz perguntar quando acabar isso daí, o que acontece, né? O Marx cita aqui na página 214, onde está a nota 36, não, nota 110. Nossa Senhora. Ele falou que a experiência em geral mostra ao capitalista é uma superpopulação constante. Isto é, superpopulação em relação à necessidade momentânea de valorização do capital. E aí ele vai dizer aqui o quanto que os capitalistas tinham a visão de curtíssimo prazo. Né? É mais ou menos hoje em dia com relação às mudanças climáticas, assim, né? Tipo, foda-se, toda saída. Inclusive, ele tem esse trecho aí que a gente estava falando antes de gravar, né? Que é exato, que é o da próxima página, que é o da 215, onde está a nota 113. O cúmulo dessa visão é aquele dia, um dia a casa cai, só se espera que seja sobre a cabeça do próximo. Então é bem a visão das desgraças climáticas, do aquecimento global também, era mais ou menos a visão do capitalista aqui quando tem um excedente de trabalhadores. Tipo, beleza, eu tô matando um monte de trabalhador de tanto trabalhar, mas sempre vai ter um próximo.
Sim. Algum dia não vai mais ter, mas aí eu já vou ter morrido, eu não vou estar aqui, eu já vou ter recolhido meu lucro Então, depois de mim o dilúvio, certo? Fica que a pica é tua. Então o Marx vai dizer aqui na 215, o capital não tem por isso a menor consideração pela saúde e duração de vida do trabalhador, a não ser quando é coagido pela sociedade a ter consideração. Uhum. Uma outra coisa que ele coloca, é muito interessante, o Marx está sempre falando o capital, o capital, o capital. Né? E aqui no fim do primeiro parágrafo dessa página, ele deixa essa visão bem clara para ele de que capital e capitalista são coisas que não é uma coisa pessoal com uma ou outra pessoa, é uma coisa de classe do sistema. Né? Ele vai falar, de modo geral, porém, isso também não depende da boa ou da má vontade do capitalista individual. Sim. A livre concorrência impõe a cada capitalista individualmente, como leis externas inexoráveis, as leis imanentes da produção capitalista. Né? Então, quando vem aqueles liberais... O liberal sempre vem zoar quem não é liberal, falando, porque o capitalista malvadão, né? Você vem falar do capitalista malvadão. Não tem capitalista malvadão, é o capitalismo. Do mesmo jeito que, como você fala, né, não tem o liberal, o neoliberal, é o capitalismo, é simplesmente o capitalismo funcionando como capitalismo. A gente não precisa dizer que não existem as pessoas com caráter duvidoso, para não dizer outro nome. É que, assim, o fato de ser capitalista, né, dentro do nosso sistema capitalista, o fato dele ser um empresário, não tem como ele ser um empresário bonzinho, né? As práticas de concorrência capitalistas, o sistema de mercado vai fazer com que ele busque a melhor condição para a empresa dele. E a melhor condição da empresa dele passa necessariamente porque ele dispor das suas ferramentas de trabalho, leia-se inclusive os trabalhadores, da melhor forma possível. Então, assim, o que a gente está tentando fazer aqui, eu imagino que seja tentar tirar de um fator moralizante a crítica a ser feita ao capital, porque se a gente colocasse só empresários bonzinhos, capitalistas legais, né, que fizessem pink money, né, como o pessoal fala, né, se o capitalismo ele fosse legal, ele seria legal para todo mundo. O que a gente está querendo dizer é que enquanto ele é legal para você, ele tá discriminando uma série de outras pessoas que você não vê, e porque você não vê, não existem, né? Sim. Então, assim, você está querendo dizer que o capitalista ele é um coitado, um ferrado e que ele é legal? Veja, então, enquanto a gente continuar num nível de crítica moralista, a gente realmente vai ter muito problema. Enquanto a gente não conseguir entender que são a própria administração, a gestação da nossa sociedade implica que alguns coloquem a mão de obra, a sua única propriedade, a força de trabalho no mercado de trabalho, e para cada vez menos se identifiquem e que possam ser capitalistas, mais dificuldade a gente vai ter para exatamente colocar uma nova sociedade em discussão. Sim, né? E passa justamente pela consciência de classe que você falou. Sim. Que é inclusive a próxima coisa que o Marx coloca logo depois que ele fala isso, ele fala: o estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado de uma luta multissecular entre capitalista e trabalhador. Multissecular. Né? Então, só voltando ao que a gente acabou de falar, não é de graça. Não é que, tipo, um dia o capitalista fala, deixa eu parar de empregar crianças de 7 anos de idade aqui e começar a tratar o trabalhador como gente e não como minhas máquinas. Uhum. É como se a gente estivesse falando que existe uma perversão e uma desumanização imanente à forma capital. É como não, é o que a gente está falando, né? Essa desumanização, essa perversão, esse outro que é o trabalhador, né? Que para ser desumanizado também se autodesumaniza, né? Se coisifica, ele está para além de uma figura que a gente consegue pôr e colocar como perversa e eliminar da sociedade. Ela está muito mais enraizada e capilarizada em várias instâncias, inclusive as nossas subjetividade, as nossas relações entre nós como trabalhadores e também de quem nos emprega, né? Então, a desumanização que eles nos aplicam está
também entre eles, né, entre os próprios capitalistas há uma desumanização, entre os trabalhadores há uma desumanização. Então, assim, é uma desumanização geral, né? Então, o Marx ele vai falar várias vezes, você pode tentar ser um capitalista legal, você vai quebrar, né? Suas práticas legais vão fazer com que você seja demitido, né? E é isso que a gente vê sequencialmente acontecendo. Então, assim, o problema do capitalismo é que quando a gente começa a querer dizer que o cara é um canalha, a gente está deslegitimando a capacidade de criticar a sistemática dessa sociedade. Como se fossem poucas pessoas ali responsáveis pela se você colocar um cara legal, é claro que... O problema é o cara que quer vender órgão humano, que quer sugerir vender órgão humano para o pobre gerar uma renda. Não, o problema não é. O problema é o capitalismo que levaria alguém a cogitar uma ideia dessa, né? Sim, o capitalismo coloca todos nós como mercadorias, então se você entende que você é uma mercadoria, não haveria nada demais você vender partes do seu corpo, né? Então, isso não é um assombro. É o princípio do... né? Acho que você já comentou isso, um dos princípios fundantes do capitalismo é a ideia do Locke, de cada um ser proprietário de si mesmo. Assim, o princípio do Locke, ele vem de esteio, né? Então, não é que o princípio do Locke veio e aí se deu a coisa, né? Ele traduziu bem esta relação social, né? Uma coisa que eu queria comentar até um pouco antes, e tem a ver com isso que a gente está dizendo agora, é que dá a entender que não existe uma perversidade. É claro que existe uma perversidade entre os indivíduos que vão se desumanizando e estabelecendo formas de gozo cada vez mais bizarras, né? Existe o cara que sente prazer em foder com os funcionários, falando português, claro. E existe prazer entre os funcionários em poder, né? Então, essa relação de perversidade vai tornando as coisas muito mais complexas do que simplesmente o cara é um malvado, o cara é um mau caráter, né? Enfim, e aí a gente esbarra nessas questões de civilidade, né? De que a gente deu a volta e hoje, recentemente, na poetosfera, a gente viu de novo a questão de venda de órgãos, né? Na verdade, o tópico, ele é antigo na literatura liberal, né? Ela vem junto da questão de um liberal propor, por exemplo, qual é o limite, então, de você que tem a si mesmo como uma mercadoria, pode dispor de si como uma sua propriedade, e você pode dispor de si como sua propriedade dos seus órgãos, assim como você pode dispor de sua propriedade dos seus filhos. Então, você pode vendê-los, vender seus órgãos. Então, assim, ouvindo assim, para quem nunca ouviu e para quem vai ouvir quantas vezes for preciso, é muito chocante, né? Mas, de novo, não é uma questão, onde eu quero chegar, não é uma questão simples moral, né? Se você está numa sistemática que propõe que os indivíduos sejam uma mercadoria, a questão é que se você se horroriza com isso, você deveria se horrorizar com a noção de capitalismo, com o sistema capitalista. O capitalismo está engendrado, a própria lógica de venda e troca está engendrada nisso e está engendrada em todas as demais. Então, assim, é que a simples possibilidade de cogitar e colocar isso sobre a mesa deixa as pessoas ruborizadas muitas vezes, né? Porque a questão de civilização é barbárie, né? A questão é que se o pobre precisar comprar um rim, ele vai morrer, né? Mas isso também, e o quanto, se você substituir rim por hemodiálise, se você substituir rim por tratamento, se você substituir rim por carne? Não por carne, mas por remédios e medicações, se a pessoa não tiver condições de comprar, ela vai morrer também. Então, assim, é claro que existe... a gente está falando de mercado de órgãos. Bom, a gente está falando de mercado de órgãos porque a gente está falando de uma sociedade que se organiza através do mercado. Então, quando o Hayek e o Mises, eles propõem isso, né, principalmente o Mises dá corpo a esse entendimento, ele está simplesmente levando digamos assim, ao absurdo, né? Ele não está colocando como algo impossível, ele não está colocando como algo antiético, porque a ética, entre aspas, dessa sociedade é o mercado de trocas. Né? Então, assim,
Eu acho que a gente fica chocado, mas talvez isso nos revele o quanto nós estamos entorpecidos pela própria normalização de que nós nos vendemos, né? E o pobre também tem muitas vezes a vida ceifada porque ele não pode adquirir coisas para a saúde dele. Né? Eu não estou defendendo aqui o mercado de órgãos, pelo amor de Deus, se você está dormindo, né? Estou querendo dizer que é parte desta sistemática que independe de uma moralidade. Veja, a situação está tão ruim que se a gente for propor questões de moral, né, questões morais para impedir a venda de órgãos hoje no Brasil, a gente não vai conseguir. Né? Porque se for depender da nossa questão de qualificar argumentos morais para impedir a venda de órgãos no Brasil hoje, a gente já perdeu. Né? Porque as pessoas simplesmente vão recorrer ao argumento de que o cara faz o que ele quiser do corpo dele mesmo, menos se essa pessoa for uma mulher e quiser fazer um aborto seguro. Mas isso é um problema, afinal mulheres não são assim como os homens, né? Então, nós estamos numa fronteira aqui que o que está anterior ao argumento que motiva a gente a ficar chocado é o fato de que nós vivemos numa sociedade que vende coisas e nós somos postos como coisas. Então, quando a gente vê um órgão colocado como uma mercadoria e a gente se assusta, talvez seja interessante a gente se assustar também com o fato de que nós, antes de colocarmos partes nossas como mercadorias, nós antes, há muito tempo, nos colocamos como mercadorias no mercado, né? Bom, e a partir daí o Marx começa a dar um monte de exemplos sobre como foi avançando a lei trabalhista e o conflito de classes na Inglaterra e como que os trabalhadores foram conseguindo alguns direitos. E é muito louco que no fim das contas os maiores direitos de limitação da jornada de trabalho aconteceram não tanto pela luta dos trabalhadores, mas pela briga entre os próprios capitalistas. Exatamente. Né? Ele vai falando aqui do sistema de turnos, porque os inspetores de fábrica, lá, o governo foi tentando colocar alguns limites na jornada de trabalho. Né? Primeiro eles põem nos limites para trabalho infantil, para permitir que... Não sei onde eu anotei aqui, mas... Aqui. Proibir trabalho para menores de 8 anos, isso em 1833. Proibir trabalho em menores de 9 anos. Permitir que as crianças entre 9 e 13 anos pudessem trabalhar só 8 horas por dia. E entre 13 e 18 anos, só 12 horas por dia. Só que isso era feito sem muita fiscalização. Assim, tinha os inspetores de fábrica, mas eles não conseguiam de fato verificar cada situação de cada fábrica. Porque o que acontecia, principalmente nos grandes centros industriais, em Manchester, em Londres, os capitalistas eram donos de várias fábricas. Então o que eles faziam? Se uma criança podia trabalhar ou só 8 ou 9 horas por dia, ou se um trabalhador podia trabalhar só 16 horas por dia, o que eles faziam? A criança entrava numa fábrica, então o inspetor ia lá e via, ele entrou aqui às 7 da manhã. Aí às 9 a criança saía dessa fábrica e ia para uma outra fábrica do mesmo capitalista. Aí o inspetor da outra fábrica via, ela entrou aqui às 9 da manhã. Tá. Depois, na hora do almoço, ela catava e voltava para a primeira fábrica. Aí o inspetor da primeira pensava, ela teve um intervalo entre 9 e 1 da manhã, então considerou só 2 horas de trabalho. E assim fazia as pessoas trabalharem o que ele vai chamar aqui do sistema de turnos, né? Tá. Só que isso levou? Só conseguia fazer isso os capitalistas que tinham muitas fábricas próximas uma das outras, que eles conseguiam remanejar o pessoal entre uma fábrica e outra. Então os capitalistas das áreas mais distantes, né, acho que ele fala que até em áreas rurais mesmo, ou pelo menos que não estivessem nos centros urbanos, em que as unidades produtivas deles estivessem mais distantes, eles não conseguiam remanejar isso e com isso enganar os inspetores de fábrica. Então esses capitalistas que não conseguiam burlar a lei começaram a pressionar o governo para impedir o sistema de turnos, para impedir que as pessoas pudessem começar a parar esse sistema de turno mesmo. Porque eles estavam perdendo competitividade. Então foram os próprios capitalistas brigando entre si que conseguiram normalizar a questão da jornada de trabalho, e o Marx vai falar o seguinte na página 231, onde está a nota 166, a igual exploração da força de trabalho é o primeiro direito humano do capital.
Sendo irônico, obviamente, né? E com isso, pôs-se de uma vez por todas, em definitivo, o fim do sistema de turnos. Então, a partir daí, os inspetores consideravam o turno a partir do primeiro momento do dia em que a pessoa entrasse para trabalhar. Então, se ela entrava para trabalhar às 7 da manhã, o turno começava ali. Mesmo que ela saísse e ficasse 5, 6 horas fora, continuava contando o turno a partir dali. Então, não ia fazer sentido ela ir trabalhar em outro lugar e voltar. Bom, acho que assim, é muito interessante. Quem tiver com o livro aí, lê todos os exemplos que ele dá sobre as leis trabalhistas e como que foi essa evolução, como que foram os avanços, pouco a pouco, assim, muita briga. E a gente está falando de uma época em que as jornadas de trabalho eram isso, assim, eram de 12 horas se você fosse criança. Se você fosse adulto, era praticamente limitada e frequentemente chegava a 18 horas. Ou como a gente viu, gente trabalhando 30 horas seguidas, 40 horas seguidas, sem descanso, até... Enfim, era uma luta de classe fodida. Até exaustão. Bom, acho que a gente já falou bastante por hoje. No próximo episódio a gente vai vir com capítulo 9, talvez capítulo 10 também. Vamos ver direitinho. De toda forma, gente, vale colocar que é um capítulo extensíssimo. É um dos capítulos mais... que o Marx mais se colocar. Há muitos exemplos. Sim, ele cita muito o Engels, né? Ele cita muito o Engels no capítulo, porque o Engels tinha feito a pesquisa, né? Tem o livro sobre a situação da classe trabalhadora. Né? O livro do Engels, a situação da classe trabalhadora, e a gente ficou aqui se questionando como é que a gente ia trazer esse capítulo para vocês. Então, ao invés de fazer um capítulo muito pormenorizado, a gente tentou fazer um capítulo que envolvesse as várias dinâmicas, né? Como a gente tem feito nos demais episódios também. E como o Diogo disse, os nossos próximos encontros serão sobre o capítulo 9 e 10. Então a gente traz no nosso próximo episódio a continuidade desses próximos capítulos, certo? Isso aí, gente. Muito, muito obrigado pela paciência, pelas quase 2 horas de áudio aí. Espero que vocês não tenham ficado surdos. E a gente se vê na próxima. Até mais. Abraço.